uma pausa na sua navegação para você conhecer mais sobre o seu pensamento negativo. E aí você me pergunta, mas Thalita, por que que eu tenho que conhecer mais sobre o meu pensamento negativo? Eu gosto de falar que a gente só consegue mudar aquilo que a gente conhece. Então, a partir do momento que você ali tem um conhecimento sobre o padrão do seu pensamento negativo, você vai ter ali mais ferramenta e mais oportunidade de mudar esse tipo de pensamento, de ter ali uma relação saudável com os seus pensamentos. Então, assim, eu acho que eu consegui te convencer. Fica comigo até o final que você não vai se arrepender. E se você aí quiser mais dicas para cuidar da saúde mental, ou então mais informação sobre saúde mental, eu vou recomendar fazer um convite para você assistir os meus outros vídeos. E se você gostar, ative o sininho e me ajuda aí a divulgar o meu canal, que eu vou ficar muito feliz. Então vamos lá, gente. Eu tô falando, né, os seus pensamentos negativos, mas na verdade são os nossos. A gente tem que chegar num consenso de que todos nós, a gente fala com a gente mesmo. Isso é da natureza humana, isso é humano. Tem até profissional que fala que a gente passa mais tempo conversando com a gente mesmo do que conversando com os outros, né? E neste vídeo a gente vai focar nos pensamentos negativos automáticos. Eles têm aí nome e sobrenome. Por quê? Na psicologia, a gente consegue ali agrupar os tipos de pensamento. E a gente vai focar neste vídeo nos pensamentos negativos automáticos. Pensamento, né? Porque vem à nossa mente, a gente pensa, né? Ou então a gente está ali conversando com a gente mesmo. Negativo, porque eles vão dificultar, né, a nossa forma ali de navegar o mundo, vai ali dificultar as nossas relações. E automático, porque a gente acaba fazendo uma interpretação do mundo baseada nesses pensamentos negativos. E aí acaba que a gente toma decisões, né, importantes na nossa vida, baseadas nesses pensamentos negativos automáticos. Você tá ali pensando, você teve esse pensamento negativo automático e ele tá tão arraigado na sua mente que você nem consegue perceber que você teve esse tipo de pensamento e que a sua decisão foi baseada nesse tipo de pensamento que tem uma visão ali meio distorcida da realidade. Então, por isso que é importante a gente assim aprender mais sobre esses pensamentos, para a gente ter uma outra perspectiva de mundo, uma outra forma de navegar a vida. Então, vou falar aqui os tipos de pensamento negativo automático. Eu vou começar falando por um pensamento negativo automático chamado tudo ou nada. Ele se caracteriza pela polarização, né? Ou é tudo, ou é nada, ou é bom, ou é ruim, ou é positivo, ou é negativo. Acontece nesse tipo de pensamento que a gente só pensa nos extremos, não vai ter um meio termo. Um exemplo seria assim: ah, se eu não dei o meu melhor, isso significa que eu falhei terrivelmente. Então, eu tô aqui pensando, né, em extremo. Quando eu tenho esse tipo de pensamento, é o pensamento tudo ou nada. Um outro tipo de pensamento negativo automático é a razão emocional. Como que é a razão emocional? É quando as nossas decisões e os nossos pensamentos eles vão ser baseados na nossa emoção naquele momento. Então, um exemplo seria mais ou menos assim: ah, eu tô muito ansiosa, então eu vou cancelar a minha entrevista de emprego. Então, eu tomei uma decisão baseada na emoção
que eu tô sentindo ali naquele momento. Um outro tipo, gente, de pensamento negativo automático é chamado de rótulo, que é quando você confunde aquilo que você está sentindo com aquilo que você é ou com a situação que você está vivendo. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma prova, né? Ou então estou fazendo uma tarefa para o trabalho. Eu cometi um erro, aí eu vou concluir, nossa, eu sou burra, eu sou estúpida, porque eu cometi esse erro. Então, você confunde aquela situação, né? Aquele erro, você passa a pensar que você é aquela situação que você viveu, né? Ou então, sei lá, eu cometi um erro com o meu namorado, então eu sou uma namorada horrível, né? Esse é um tipo de pensamento negativo automático, rótulo. Um outro tipo de pensamento negativo automático é chamado de seleção abstrata, ou então filtro. O que é isso? Imagina aí o filtro do café. É quando você vai dirigir a sua atenção para algo negativo. Seja aí a evidência negativa que você tem da situação, a memória negativa, você vai dirigir sua atenção para algo negativo. Em contrapartida, você vai ignorar completamente o aspecto positivo daquela situação. Então, vamos supor, estou tentando aí fazer um teste para dirigir. Eu não passei no teste. Aí eu vou ali concluir que eu não sei nada, eu não sei dirigir. Eu não posso fazer essa conclusão, né? Pode ser ali que eu não tirei a carteira porque eu esqueci algo, mas concluir que eu não sei nada de dirigir já é demais, né, gente? Um outro tipo de pensamento negativo automático que a gente tem é chamado aí de magnificação. O nome eu acho que já bem diz tudo, né? É quando você vai ressaltar demais uma pequena informação negativa ou então um evento negativo. Então, um exemplo eu dormi mal na noite passada, então eu já sei que o meu dia vai ser horrível, que meu dia não vai valer a pena. Esse tipo de pensamento é um pensamento negativo, automático, de magnificação. Um outro pensamento negativo automático é chamado de catastroficação. É um nome difícil. Catastroficação. Nada mais é que uma forma extrema da magnificação. Você vai, a partir ali de um evento, uma situação, você vai gerar conclusões catastróficas, assim, extremo. Então, por exemplo, seu chefe te chamou e falou assim: Ah, Thalita, da próxima vez, presta mais atenção nesse detalhe aqui desse relatório. E aí eu saio da sala de reunião pensando: Nossa, eu já vou ser demitida. Minha carreira acabou. Esse é um exemplo de catastroficação. Aí a gente tem, em contrapartida, o pensamento negativo automático de minimização, também não difícil, minimização, que é quando você vai minimizar algo positivo da situação. Você tem que estar atento, porque não é que você vai ignorar o aspecto positivo. Você vai reconhecer o aspecto positivo, mas você aí não vai dar a devida importância para esse aspecto positivo. Então, por exemplo, eu passei no processo, na primeira etapa do processo seletivo, mas isso não quer dizer nada, porque 9 pessoas passaram também nessa primeira etapa. Esse é um tipo de minimização.
Um outro tipo de pensamento negativo automático é chamado de generalização. Gente, só tem nome difícil, generalização, que é quando você vai generalizar algo negativo da situação ou de alguém, mas com pouquíssimas evidências. Então, vamos supor, Thalita, é, meus últimos relacionamentos foram ruins, então eu tô ali fadada à solidão. Eu nem vou procurar um namorado, nem vou me atrever a entrar aí na cena do namoro, porque meus relacionamentos passados foram horríveis. Esse é um tipo de generalização. Um outro tipo muito comum de pensamento negativo automático, gente, é a personalização, que também é chamado de culpa. Vem os dois aí juntos, né? Por isso tem esse nome. Que é esse pensamento? Você vai acabar tomando a responsabilidade de tudo e de todos, e você vai se culpar por isso. Então, para isso, eu vou ter que imaginar aqui uma situação. Vamos supor que você estava discutindo ali com seus amigos, o que vocês iam fazer no final de semana, e aí você sugere: eu li sobre um filme que saiu, vamos ver esse filme no sábado. Ok, vocês vão lá ver o filme. E acaba, né, que os seus amigos não gostaram do filme. E aí um deles vira e fala assim: gente, da próxima vez vamos direto pro bar. Não vamos ver o filme. Na personalização, você acaba ali se sentindo culpado, né? Você toma a responsabilidade de ter arruinado o final de semana dos seus amigos, porque você ali escolheu ou sugeriu de ver o filme. Então, isso é um exemplo aí de personalização, culpa. Um outro tipo de pensamento negativo automático é o do dever, que também é conhecido como obrigação, que é aí o pensamento absolutista, né? Ele é baseado em expectativa que não é nem um pouco realista. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho que ser a melhor psicóloga do mundo. É, eu tenho que ser a melhor filha. Eu tenho que fazer meus vídeos da melhor forma possível. Ou então, a minha amiga já devia saber que eu gosto disso. Ela nem tinha que me perguntar, ela nem tinha o dever de me perguntar. Esse é um tipo de dever obrigação. Você acaba também dirigindo isso, né? Esse dever, essa obrigação, não só para você, mas também para outras pessoas, igual eu falei, né? Minha amiga já devia saber disso. Por que que ela tá me perguntando? O meu namorado sabe, devia saber que eu não gosto disso. Enfim, tem um outro pensamento negativo automático que é a leitura da mente. Esse eu adoro. Que é você tem ali tipo uma convicção de que você sabe o que que o outro tá pensando, mas você não tem nenhuma evidência disso. Você tem pouquíssimas evidências disso. Então vamos aqui ver uma situação. Você tá ali, né, no escritório, vocês estão trocando presente e tal. Eu esqueci como é que isso chama. E aí, você deu o presente para uma pessoa. E mesmo que a pessoa tenha falado, eu gostei do presente, você disse para si mesmo: fulana falou que gostou do presente, mas eu sei, eu tenho certeza que ela odiou. Isso daí você está se atribuindo, né, a leitura da mente. Ou então você está saindo na rua e aí uma pessoa te olhou: fulano tá me olhando porque eu tô feia. Tem alguma coisa de errado comigo. Você tá aí se atribuindo ter o poder da leitura da mente. E aí até eu queria ter esse poder, né, gente? Senão um outro tipo de pensamento negativo automático que eu também gosto é da adivinhação, que é quando a pessoa tem ali a certeza
certeza do futuro, né? E aí esse pensamento ele vem de que forma? Ah, eu nem vou tentar isso, nem adianta eu fazer isso porque eu sei que eu vou falhar. Ah, Thalita, nem adianta eu querer fazer isso porque isso nunca vai dar certo. Isso daí é o pensamento negativo da adivinhação. Gente, são parentes, eu tô falando que eu gosto aqui, mas é porque é engraçado de trabalhar com as pessoas que têm esse tipo de pensamento assim, tão extremo, sabe? Tão exacerbado. É bem interessante. E por fim, o último pensamento negativo automático é o pensamento da conclusão antecipada, que é quando você faz conclusão rápida, com pouquíssima evidência da situação. E esse eu acho que todo mundo aí vai identificar rapidinho, porque é quando, vamos supor, tem uma manchinha aqui no meu braço. Eu vou lá na internet procurar manchinha no braço, o que que é? Aí eu vejo a lista de sintomas. E aí eu já concluo, nossa, vou morrer, minha vida acabou. Aí você vai no médico, né? Quem é médico aí recebe um tanto de paciente já com a conclusão antecipada. Ah, eu tenho isso, eu vi na internet, eu vou morrer, minha vida acabou. Esse é um tipo de pensamento negativo automático, conclusão antecipada. Eu vou terminar esse vídeo, né, deixando aí um para casa para você, igual eu faço aí na maioria das vezes com os meus clientes. Quais são, agora que você conhece os tipos de pensamento negativo automático, quais são os tipos de pensamento negativo automático que você tem com frequência? Você consegue aí falar se é adivinhação, leitura da mente, catastrofização, tudo ou nada? Quais são os tipos de pensamento que você tem com frequência? Seja curioso, na hora que você tiver um pensamento, você estiver conversando consigo mesmo, tenta aí identificar, né? Ou então assiste esse vídeo com um papelzinho, anota aí os tipos de pensamento e tenta aí identificar quais são os tipos de pensamento que você tem com mais frequência. No próximo vídeo eu vou dar aí mais dicas. Essa foi a primeira para você tentar aí identificar os seus pensamentos, mas no próximo vídeo eu vou trazer mais dicas para você lidar de uma forma mais saudável com esse tipo de pensamento. Então, muitíssimo obrigada. Até a próxima. Tchau!